bases. Vamos começar aqui pelo Yin e pelo Yang, né? Um símbolo taoísta que provavelmente já viste. E nós aqui vamos ter vou falar uma série de conceitos diferentes. Vamos do taoísmo à medicina tradicional chinesa, mais das polaridades neste nosso mundo ocidental, e depois já tenho uma mescla dos dois. Há momentos em que eu vou estar a falar de Yang, energia feminina, e vou estar a falar simplesmente de uma energia feminina que todos temos. Há momentos em que eu vou estar a falar do feminino e vou estar a falar de mulheres. Há momentos em que eu vou estar a falar de mulheres e vou estar a falar de mulheres ou de homens. E há momentos em que eu vou estar a falar de mulheres, estou a usar mulheres e o feminino, porque é o exemplo que eu peguei no início. E há momentos em que eu vou estar a falar, se calhar, de mulheres, e é um exemplo que pode ser para homens e para mulheres. Mas vai haver um contexto e tu vais entender esse contexto. E alguma coisa envia-me mensagem e eu tenho todo o gosto para esclarecer qualquer dúvida. Então vamos começar pelo início. Polaridades, Yin e Yang, este símbolo de certeza que tu já conheces. Ele tem muito mais do que um feminino e um masculino, porque é Yin e Yang, é mais abstrato. E, na verdade, um dos ditados principais, ele diz que dentro de todo o bem há o mal e dentro de todo o mal há o bem. Então, dentro de toda a energia masculina há o feminino e dentro de todo o feminino há o masculino. Não quer dizer que algum destes seja o mal, mas só para entenderes. E, no fundo, nós utilizamos a energia masculina, falamos do feminino e do masculino, simplesmente porque é mais fácil para nos revermos em cada uma destas energias. Assim como a testosterona, ela é conhecida por, quando eu falo em testosterona, vais pensar nos homens, no entanto, tanto homens como mulheres têm testosterona. Quando eu falo em estrogênio, vais pensar em mulheres, no entanto, tanto homens como mulheres têm estrogênio. Ou seja, há uma ligação direta. Não quer dizer, mais uma vez, que os homens e as mulheres não tenham estas energias. Isto é muito importante de perceber e esclarecer. Tanto homens como mulheres têm as duas energias. Têm energia masculina e têm energia feminina. Têm energia yin, têm energia yang. Já agora, como é que tu consegues, o que é que eu usei, qual foi a mnemónica que eu usei para distinguir estas duas energias ou estas duas palavras yin e yang? O yin é um mais fininho, é tipo yin, é mais suave, mais delicado, feminino. Yang, yang, ok? Mais aberto, masculino. Isto foi uma mnemónica que eu utilizei para aprender o que era um e o que era o outro. Usa se sentir, se não, descarta. E continuando, o que é a energia feminina? Né? Energia feminina, a lua, a água, a criatividade. ah, no fundo, o feminino costuma-se dizer que o feminino é o tudo, o todo, e o masculino a única coisa que faz é colocar em prática. Não é bem assim, mas conseguimos exemplificar. É um princípio passivo, ah, é o escuro, é desordem. Não é? Normalmente eu uso a palavra caos, mas é que a palavra caos pode ser um bocado forte. Mas é a desordem, é o caos, é as nossas emoções, é o frio e é também a contração, mas é também aqui uma coisa muito interessante, que é a nossa intuição e o nosso oráculo. E nós vamos falar um bocadinho também desta intuição e deste oráculo que são tão importantes. E perceber que tanto homens como mulheres têm estas duas características. Se calhar as mulheres têm estas características mais evoluídas que os homens, mas ambos temos estas características. Energia masculina, e já estás a ver aqui a diferença dos dois, como é que eles estão ordenados, não é? O caos feminino e de repente masculino, ordem, não é? Ação, criação. O masculino é a consciência que ao mesmo tempo é o vazio. O masculino é esta consciência que nunca muda. Esta consciência que é a mesma quando tu nasceste, que é a mesma quando tinhas 10 anos, quando tinhas 20, 30, 40, 50 e por aí vai. É uma consciência que não muda. E esta consciência, os teus pensamentos podem mudar, a tua maneira de ver o mundo pode mudar, mas a tua consciência mantém-se sempre inalterada. E este é o masculino. É a quietude, é a ordem, é o calor, pois os outros é o calor, é o sol, é a criação, não é? É, é, é a ação, no fundo, ok? É a expansão, é eu ir para o mundo. É? Por isso é que nós aqui temos aqui vários conceitos diferentes. Temos um conceito de uma medicina tradicional chinesa e de um taoísmo, como a expansão, como o calor, como o sol.
uma ordem, um princípio, como um princípio ativo, mas depois também temos aqui uma visão um bocadinho mais taoísta e ocidental, que é o vazio, a consciência, a quietude, né? E é importante perceber que este conjunto dos dois, né? Dentro da própria, depois lá está, como nós vimos, dentro da própria polaridade existe a polaridade. E isso é lindo de observar. Há muita gente que, eu costumo dizer, há muita gente que vê auras, e que vê outras coisas. Eu vejo polaridades nas pessoas e é incrível observar a polaridade dentro da polaridade. É super divertido e vocês já estão a perceber que é um tema que me fascina e que me dá imenso, imenso gozo. Só que a questão é que quando nós falamos sobre polaridades, nós estamos a falar sobre dois polos, não é? E já vamos falar, já daqui a bocadinho que vou deixar isto para daqui a bocadinho, este falar sobre estes polos interdependentes e complementares. Mas eles são dois polos interdependentes e complementares. Ahm, Agora, nós nunca vamos alcançar um equilíbrio entre estas duas energias. Nós costumamos dizer, eu estou à procura do meu equilíbrio nas polaridades. Só que o equilíbrio é feito de desequilíbrio constante. E isto é crucial para nós entendermos. Porque se tu pensares, por exemplo, na água, um lago estagnado, um lago parado, é um lago estagnado, já deves resposta, não é? É um lago morto, não há vida. Eutrofisa, cria uma barreira por cima e não deixa, não traz oxigênio para a água. Então, com esta eutrofização, se não há vida, há morte, não é? Há nada. E é importante perceberes isto, é importante perceberes que, na verdade, as polaridades, o que nós procuramos é o equilíbrio, sim, mas um equilíbrio no constante desequilíbrio. Nós nunca procuramos o 50-50. Se calhar procuramos o 30-70, o 40-60, o 51-49, mas nós nunca estamos neste desequilíbrio. E isto é muito importante tu entenderes. E agora, este equilíbrio pode ser criado por vazio, como está aqui este copo vazio, ou por excesso. Ou seja, eu posso ter mais energia masculina porque tenho falta de feminino, porque o copo está sempre cheio. Isto é importante, não é? By the way, até aquela história para entrevistas de emprego, então vês o copo meio vazio, meio cheio, o copo está sempre cheio. Nem que seja metade de água, metade de ar. Não é? Como se costuma dizer, se tiver demasiada água, pode verter, se tiver demasiado pouca água ou demasiado ar, não se sacia a sede. E aqui é exatamente a mesma coisa. No fundo, então, pode ser por vazio ou por excesso. Posso ter falta de energia feminina e isso faz com que eu tenha mais energia masculina, ou posso ter demasiada energia masculina e isso faz com que eu tenha muito pouca energia feminina. Ok? Ahm, e é importante fazer esta distinção porque é um desequilíbrio constante e que eu posso procurar, e claro que vou procurar sempre o nosso equilíbrio, mas sabendo que não o vou alcançar, não é? Sabendo que ele vai estar sempre em desequilíbrio. Isto é importante percebermos. Portanto, percebemos este caminho que mais uma vez, é um caminho que não acaba. Continuando. E isto é uma dança, como se costuma dizer, é uma dança entre duas energias. E eu costumo contar uma história que é, por exemplo, a pedra que nós temos aqui. Um calhau. Vamos imaginar, vamos colocar isto em contexto. Temos a pedra, um princípio masculino, não é? Verticalidade, parado, estrutura, fixo, rígido. Se fores contra a pedra, ou um calhau, neste caso, mas não uma coisa muito grande, não abana, não cai, está lá, né? Princípio masculino. E um copo de água, ou melhor, está aqui um copo, mas no fundo é a água, né? Um princípio feminino, como já vimos. Fluidez, frio, pode ser quente, mas a água é um princípio feminino. Agora vamos colocar isto num contexto. Vamos colocar isto no contexto de um rio, por exemplo. Vamos imaginar que pomos esta pedra, este calhau, no meio de um rio. Como nós sabemos, um rio ele tem uma nascente e tem uma foz. Ou seja, um princípio que seria um princípio feminino
não é? Que é o princípio da nascente, foz, um princípio e um fim, o rio, ele vai fazer tudo o que tem ao seu alcance para chegar até ao final, para chegar até à foz. Ele vai abrir caminhos, ele vai partir tudo. Não é? Ou seja, passa de uma estrutura, passa de um feminino para um masculino. Esta pedra, este calhau, vamos imaginar que pomos esta estrutura no meio deste rio. Como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Certo? Ou seja, no fundo, porque é assim que a areia do mar, por exemplo, é feita. Né? É uma pedra que é tão desgastada que se torna em areia, pelo percurso do rio. Ou seja, um princípio ativo masculino vai se tornar num princípio feminino. Porque esta pedra torna-se, vai se desgastando, vai se tornando em areia até chegar ao rio. Mais uma vez, neste contexto, há uma transformação das polaridades. É preciso vermos cada polaridade num contexto. Tal como é que nós vemos isto num casal, por exemplo. Um exemplo muito fácil, que muita gente também dá, que é o facto da dança, não é? Quando nós observamos a dança, duas pessoas a dançar, um homem e uma mulher, vemos o homem como uma estrutura, como um pilar, e quem brilha é a mulher, é o feminino que anda ali a fazer rodopiar nas voltas, não é? O homem é a estrutura, mas o homem é importante saber guiar este feminino, saber guiar esta mulher para que ela brilhe, mas as câmaras, por norma, estão nela. Mas ele tem que ser pilar. Porque se ela duvida da capacidade dele de ser pilar, ela não vai confiar. E ela não vai rodopiar. E ela não vai brilhar. Porque ela vai ter que se tornar no masculino. E isso é importante. Então, o homem sim também guia, também flui, porque precisa fluir nesta dança, mas é estrutura. Então isso é importante perceber. Espero que esteja a fazer sentido até agora. Vamos fazer uma respiração profunda. Inspira. E expira. Conseguimos integrar e irmos integrando ao longo desta etapa. Ahm, e tu perguntas, então, mas e o homem não pode também dançar? Claro que sim. É uma dança das duas energias. Há momentos em que o homem vai estar mais no feminino, já vamos, estamos no início só. Há momentos em que o homem vai estar mais no feminino e a mulher vai estar mais no masculino. Faz parte dos dois. Mas vamos ver mais à frente a importância de trabalharmos estas polaridades de maneira diferente. Porque há aqui um flow muito interessante nas, nestas duas energias. Não é? Ok? Este gráfico para mim é super, super incrível. Porque nós realmente precisamos do feminino. E este feminino começa, como está aqui, na nossa receptividade. Eu tenho que estar aberto. E como é que eu tenho receptividade? Tirando aquele escudo que nós tiramos ao princípio. Eu tenho que tirar o escudo para eu conseguir. Ok, estou disponível. É por isso que é por isso que as mulheres muitas vezes têm tanto este escudo, têm tanta esta dificuldade em se entregar, porque o feminino dela está preso com uma armadura. Não é? Nem para nem falar dos homens. Os homens estão noutro nível ainda de armadura. Mas é preciso eu tirar esta armadura para eu conseguir sentir o amor. Então é nesta receptividade que vem o eu posso relaxar. E quando eu relaxo, eu começo a ouvir o meu corpo. Eu começo a ouvir a minha intuição, o meu oráculo. E quando eu começo a ouvir a minha intuição e o meu oráculo, há muitos pontos que se começam a ligar, não é? E a partir daqui começa a borbulhar a nossa criatividade. As mensagens todas que começam aqui a borbulhar internamente com ela, e isso é muito incrível. Mas nós não queremos ficar pela nossa criatividade, nós queremos perceber o que é que da nossa criatividade nos faz sentido agarrar. Porque a nossa mente, eu não sei quanto à vossa, mas diria que é parecida com a minha, que a nossa mente está sempre a voar. Então, é preciso, é aí que vem a nossa energia masculina e percebe, pá, espera aí, ok, tem aqui muitos pontos, o que é que me faz sentido agarrar? O que é que me faz realmente sentido agarrar?
E aqui vem o discernimento para agarrar aquilo que faz sentido. E daquilo que te faz sentido, começas a ganhar uma visão de, ok, espera aí, para onde é que eu quero ir? O que é que eu quero fazer com esta criatividade, com esta intuição, com aquilo que me vem? E a partir daí eu faço uma estratégia, crio uma estratégia para concretizar essa visão. E por finalmente,